Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast da ASP, o ASP Talks. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho aqui comigo o prazer de receber Alexandre Junqueira Gomide, advogado especialista em direito imobiliário, mestre e doutor em direito civil, vice-presidente do Ibradim. Alexandre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Rogério, o prazer é todo meu. Você que, além de um grande amigo, tem feito um trabalho excepcional aqui pela a ASP. Eu tenho acompanhado os episódios aqui do ASP Talks, já assisti alguns e o privilégio é muito grande de estar participando aqui hoje. Ótimo, o prazer é nosso. Alexandre, o tema da conversa de hoje é contratos imobiliários. Faculdade, o conhecimento que a gente aprende é bastante raso, né? Compra e venda, permuta, garantias reais, evidentemente. Mas a realidade é que o mercado tem se desenvolvido de uma forma muito mais complexa. Como hoje você vê, assim, para uma pergunta mais genérica inicial, como hoje você vê os desafios modernos desses contratos imobiliários no dia a dia? Rogério, acho que você observou bem, né? Quando a gente está na faculdade, nós estudamos a teoria geral dos contratos, né? Alguns contratos em espécie ali. E dentre os contratos em espécie, você vai estudar compra e venda, você também estuda o compromisso Uhum. particular, né? Nos contratos ali preliminares, o contrato de locação. E além disso, eventualmente, você pode ter ali uma cadeira de direito agrário, como algumas faculdades têm, estudar ali talvez o arrendamento, né? E talvez a faculdade tenha sido pensada ali, né, no direito civil, que é o direito do homem comum, Claro. nessas relações, mas olha, eu tô indo fazer a compra de um apartamento, a família vai comprar um apartamento na praia, eu vou comprar o meu apartamento residencial, né? Olha, o meu sobrinho vai alugar um consultório médico, né? Eu tenho um cliente ali que é proprietário, vai conferir em locação determinado imóvel. Então, a faculdade, para isso, ela te apoia, né? E eu que estudei ali direito civil, lembrava. Eu gostava muito, dentre os manuais que eram sugeridos, eu estudei muito pelo Venosa, então ele Uhum. vai explicar isso muito bem. Só que quando você está no mercado de trabalho, né? Vem uma determinada família e te procura para dizer o seguinte: olha, Alexandre, tem uma empresa que é uma incorporadora imobiliária que está muito interessado no nosso terreno, mas eles não estão interessados em fazer a compra e venda. Eles querem fazer uma permuta imobiliária. Ah, mas como é que funciona essa permuta? Bom, eles prometem que eles vão conseguir a aprovação de um Tá. projeto e que esse projeto, se aprovado da forma que eles pretendem, e se a prefeitura, por exemplo, ela não determinar muitas contrapartidas, porque a depender da complexidade do tamanho do empreendimento, você pode ter contrapartidas, por exemplo, com um asfalto das ruas mais Uhum. próximas, com ligação de esgoto, e outras contrapartidas, às vezes até construção de escolas, né? E se der tudo certo, eles prometem ali que vão construir, por exemplo, 1.500 unidades de um determinado projeto e a gente pode ficar com 150. Você pode nos auxiliar nesse contrato? E se você fizer a leitura, quando você sai da faculdade, você vai se deparar lá com um contrato muito complexo, né? Uhum. Muito cheio de condições resolutivas, com cláusula resolutiva expressa, e nem sempre é fácil você sair da faculdade e se deparar com isso. Mas além disso, você tem outras questões também, porque às vezes a família vai dizer, mas Alexandre, olha, o incorporador está dizendo para eu participar de uma sociedade de propósito específico com ele, que isso vai ter um benefício tributário. Devo seguir assim? Então, você permeia por áreas do direito civil, do direito tributário, direito societário, Sim. né? Então, assim, quando eu saí da faculdade e comecei a trabalhar com esses contratos, eu percebi ali, eu ia buscar a solução lá no Venosa, que é um excelente manual que eu gosto, mas não tinha nada disso, né? Então, assim, hoje o direito imobiliário, a gente dei aqui só um exemplo, né? Dei o exemplo da incorporação imobiliária, de um contrato de permuta. Mas você tem vários outros contratos extremamente complexos, né? O sale and leaseback, contrato build-to-suit, enfim, são várias operações hoje que são realizadas no âmbito do direito imobiliário que requer do profissional
conhecimentos que não envolvem apenas ali o direito civil, como tradicionalmente a gente estava acostumado, né? Outra coisa também, hoje tem alguns regimes especiais para compra e venda, né? Exatamente, porque se você também, quando você faz o estudo, vamos lá, o Código Civil, ele cuida ali da compra e venda, né? E que, na verdade, se você for ver a aplicação do regime, você nem vai utilizar normalmente essa compra e venda para bens imóveis, né? Você tem regimes especiais. Então, por exemplo, comprar um imóvel na planta, né? A incorporação imobiliária, ela foi pensada na década de 60 pelo professor Caio Mário da Silva Pereira, porque vamos lembrar que nesse período, quando a população rural passou a migrar para as cidades, você passou a ter o que o professor Silvio Capanema chamava de construção de casas sobre casas. E a gente não tinha sequer o regime do condomínio edilício. Caio Mário percebeu isso e falou, caramba, o Código Civil não está suficiente para regular esse tipo de questão. E você também tinha lá alguns empresários que se diziam lá incorporadores, tinham um determinado terreno, falavam, olha, aqui vai sair um prédio de 5 andares, você quer comprar a unidade 25? Só que você não tinha qualquer regramento para isso, você não tinha o memorial de incorporação registrado na matrícula, então ele apresentou um projeto que foi aprovado e levou à edição da Lei de Incorporação Imobiliária. E esse regime da incorporação imobiliária, ele possui uma regra muito própria, né? Não só com relação aos requisitos essenciais de formação do negócio jurídico, com quadro resumo, por exemplo, mas também questões relacionadas à resolução do contrato, à multa que é estipulada nesse modelo de contrato. Só que, além disso, se você está comprando um imóvel sob o regime da incorporação imobiliária, ele tem um regime. Se você está comprando um lote, o regime já é outro. Já vou fazer a aplicação da Lei 6766, de 1979, né? E aí, se você for verificar alguns requisitos, por exemplo, rapidamente, se o sujeito deixa de realizar o pagamento das parcelas, né? Na Lei 4.591, que é a Lei de Incorporação Imobiliária, você tem que permitir que o sujeito possa purgar a mora em 10 dias. No regime do loteamento, esse prazo ele já é de 30 dias. A forma de encaminhamento da notificação é uma. A forma de notificação na lei de loteamento também é outra. Além disso, você tem lá, por exemplo, o Decreto-Lei 745 de 1969, que aí vai tratar dos contratos paritários. Então, veja só essa complexidade, né? Se uma pessoa deixa de realizar o pagamento das parcelas, você tem um regime próprio para notificar na incorporação, na relação civil comum e na lei de loteamento, né? Então, assim, mesmo dentro da própria compra e venda, você tem regimes distintos, né? Então, assim, retomando, né, aquela sua primeira pergunta, o que a gente vê hoje é justamente essa dificuldade do profissional que sai da faculdade, estuda o direito civil, conhece muito bem o direito civil, mas no mercado de trabalho ele percebe que ele precisa ter outros conhecimentos com loteamento, incorporação imobiliária, algumas questões que envolvem direito tributário, societário, né? Num jargão mais coloquial, quando a gente está falando de casas, condomínio de casa, a gente fala condomínio, condomínio, condomínio. Muitas vezes esses condomínios são loteamentos fechados. Sim. Aí é um regime. Mas também existem condomínios de casas que são que é pelo regime de incorporação? Isso, a lei de incorporação imobiliária agora, também no artigo 68, ela trouxe uma novidade, né? Que você pode, por exemplo, dentro de um loteamento, porque você pode ter um loteamento e uma parte desse loteamento você também fazer a construção de uma edificação e ter dentro de uma matrícula com loteamento um regime de incorporação imobiliária. E além disso, você ainda tem o condomínio de lotes, né? Nossa, e mais do que isso, você ainda tem a multipropriedade também. Então, assim, também no âmbito do parcelamento do solo, né? Tá. Você tem
regimes distintos, né? Então, por exemplo, vamos pegar, se você está lá diante de um loteamento tradicional, como é no Guarujá, né? Você vê ali uma cancela, mas você não pode impedir, No porque Guarujá? no Guarujá, aquele tradicional que fica ali em Pernambuco, Ah, sei. O Acapulco. Acapulco. Sim, sim. Além do Acapulco, você tem um outro do lado, que é o Park Lane também, que é um Tá. pouco menor. Mas o Acapulco, acho que é o mais conhecido, né? Se você chegar até a portaria, você vai ver que existe lá Cancela. uma cancela e você precisa se identificar. Normalmente você se identifica para dizer, olha, eu vim aqui visitar o fulano de tal. Tá. Né? Só que, na verdade, qualquer um pode adentrar, porque as ruas daquele loteamento, porque é um loteamento tradicional, elas são públicas. Ah, tá. Né? Claro que a própria segurança tenta deixar você ali e os moradores, em uma certa medida, desconfortável ali, né? Sim, por questão de segurança. É uma questão de segurança, né? Mas assim, é um Mas no loteamento. limite, sim. É um loteamento. Você pode ir até lá, por exemplo, tem um mercadinho. Então, se você quiser conhecer, ninguém ali da segurança, mas você vai visitar alguém, não. Você pode Tá. dizer, esse empreendimento aqui, eu sei que ele é um loteamento, essas ruas são públicas e eu quero conhecer. Ninguém pode te impedir, né? E outros lugares são realmente um condomínio que aí... Isso. Outros condomínios, aí sim você pode, a partir de um outro regime, também ser um condomínio fechado. Aí sim, realmente, sendo no regime da incorporação imobiliária, por exemplo, aí você pode... Tá. As ruas, elas deixam de ser ruas públicas e são Fica particulares. tudo interno. Entendi. Exatamente. Entendi. O que você pode falar um pouco sobre Build to Suit? Foi teu tema de doutorado. Mestrado. Na verdade é o seguinte, eu acho que a gente pode tratar um pouco, né? Saindo agora um pouco, a gente falou um pouquinho da compra e venda, falamos muito brevemente, né? Sobre loteamento, parcelamento do solo. A gente pode tratar um pouco desses contratos que cuidam da cessão do uso do espaço, né? Tá. E então, tradicionalmente, quando uma determinada pessoa, o regime de locação comum, né? O sujeito possui lá um determinado galpão e eu quero utilizar aquele galpão para fazer uma loja, fazer uma oficina, enfim. Eu não estou fazendo grandes alterações estruturais ali naquele galpão. Só que a partir dos anos e dada a complexidade de alguns contratos, né? Algumas empresas passaram a perceber que poderiam solicitar ao proprietário ou fazer uma reforma completamente substancial. Então, por exemplo, olha, esse galpão, ele é um galpão que não tem qualquer tipo de divisão interna. Eu quero transformar esse galpão num estúdio como esse, né? Ou em vários estúdios, ou transformar esse galpão numa escola, enfim. Tá. Então, a partir de uma solicitação feita pelo futuro ocupante, o proprietário ele pode fazer reformas substanciais, um investimento elevado, e conferir em locação esse espaço. Só que, além disso, a partir ali final da década de 90, algumas empresas passaram a fazer a seguinte solicitação. Olha, eu gostaria, por exemplo, abrir uma nova agência bancária na cidade americana. Você, que é um empresário local, localize um terreno, compre esse terreno e construa nesse sentido, nesses termos para mim, sob medida, né? Então, o contrato Build-to-Suit, o que é? Ele é um contrato que ele tem prestações não só da locação, Tá. né? Mas antes disso, você tem a prestação que pode ser da compra e venda e da empreitada. Construir sob medida. Então, isso tem sido muito comum em centros de distribuição, supermercados, agências bancárias, academias, faculdades. Então, você tem faculdades que a faculdade procura o empreendedor e fala, olha, se você construir sob medida, para mim, nessa região, uma edificação de 20 andares, que tem um auditório para 300 pessoas, salas dos professores assim, eu faço a locação pelo prazo de 20 anos. Esse que é o interesse do proprietário, garantir uma locação longa. Exatamente. Para o ocupante, é muito interessante que isso é uma faculdade. A faculdade ela não quer gastar, né, um valor
razoável para comprar um imóvel, construir sobre ele e ter que lidar com todos aqueles problemas decorrentes de um contrato de empreitada, né? Problemas de obra. Não, ele quer receber o que a gente chama de contrato turnkey, chave na mão, né? Aquele contrato eu quero... Turnkey é um tipo de build-to-suit ou todo build-to-suit é turnkey? Na verdade, assim, você tem alguns contratos que as partes dispõem uma cláusula de turnkey, que são contratos em que eu preciso receber pronto, né? Então você pode ter também contrato de empreitada, né? Que muitas vezes não vai ser não vai ser build-to-suit, porque eu não vou realizar o pagamento de uma prestação mensal, mas eu quero receber o prédio pronto para utilização, porque na empreitada muitas vezes você recebe lá um determinado prédio em que ainda você precisa chamar uma segunda empresa para fazer as adaptações, colocar piso, não, móveis não. Às vezes a empresa vai dizer, não, eu quero ter a minha empresa pronta, construída, com televisão, com toda a infraestrutura. O proprietário que já coloca tudo. Tem algum segmento que tem muito turnkey ou não necessariamente? Não, eu acho que assim, turnkey é mais nos contratos de empreitada e nos contratos build-to-suit, né? É quando a empresa, ela tem uma determinada operação, ela quer ampliar a sua operação, ela chama, seja para um contrato build-to-suit, seja para um contrato de empreitada, um determinado empresário e fala, olha, eu preciso ter um prédio pronto nesses termos para abrir, por exemplo, uma escola, né, uma faculdade, em janeiro de 2026. Só que você vai me entregar isso, não é só o prédio que eu quero prédio, eu quero cadeira, eu quero mesa, entendeu? Uau. Então você pode ter um contrato também nesses termos. Já o sale e leaseback? O sale e leaseback, ele é o seguinte, ele é uma operação, muitas vezes, com fundos imobiliários, isso acontece muito com fundo imobiliário, ele percebe que existe um empreendimento, um determinado prédio e uma operação. Vou dar até um Ele não o proprietário, né? Ele o fundo. Ele quem quer usar o imóvel ou explorar. Vou dar o exemplo de um sale and leaseback que eu trabalhei faz pouco tempo, que é de um imóvel rural, que era no Mato Grosso. Um determinado fundo percebeu que os proprietários de uma fazenda que faziam a exploração dessa fazenda estavam com dificuldades em obter crédito no mercado, né? E estavam com dificuldade de comprar maquinário, estavam com dificuldade de conferir uma melhor utilização da fazenda, né? O fundo, ele oferece fazer a aquisição da propriedade, fala, olha, que nesse caso foi 70 milhões de reais. Nós pagamos 70 milhões de reais e em seguida nós já fazemos um contrato de superfície com você. Eu, fundo, passo a ser o proprietário, você passa a ser o superficiário e você vai pagar uma renda mensal contratos são longos também, por 30 anos. Nesses 30 anos, com esse crédito que nós estamos lhe oferecendo, você vai ter plena capacidade de dar a máxima potência para a sua fazenda, explorar ela da melhor maneira, né? Só que ao final dos 30 anos, a propriedade retoma para mim. E aí a gente pode depois seguir com o contrato de locação, você recompra, enfim. Mas o sale and leaseback é uma operação em que o proprietário do imóvel, ele compra o imóvel ali de quem está ocupando, mas permanece ele ocupando, seja via superfície, via locação também acontece, né? Eu não sei se você recorda, no início dos anos 2000, tinha muito leilão das agências Bradesco, em que, por exemplo, o banco ele era proprietário, né, do imóvel. E ele dizia o seguinte, eu vou fazer a venda, eu não tenho mais interesse em fazer a venda, né? Eram leilões ali de imóveis, para que eu passe a ocupar tão somente na posição de inquilino, na posição de locatário, né? Então você teve muito leilão também que foi realizado. Eu vendo só para quem quiser alugar para mim, né? Exatamente. Então o sale... Os bancos não podem ter imóvel, né? Olha, eu não sei dessa eventual restrição. O que eu sei... Eu também não, mas alguma vez eu vi um negócio assim, por isso que eles também... É um passaram segmento que tem muito sale e leaseback. O que eu sei é que, por exemplo, você pega Banco do Brasil, e eu posso dizer isso porque essas informações são públicas de processo que a gente acompanha, né? Banco do Brasil,
Caixa Econômica Federal, por exemplo, quase a totalidade das agências são de build-to-suit, né? Ele procura ali um determinado De empreendedor. build to suit, não desse modelo que você Não do falava sale and leaseback, né? que eles que faziam o leilão. Faziam um leilão. Exatamente. Sei, entendi. Né? Hoje é mais build to suit, entendi. Então, aquela época, o que fazia o Bradesco? Ele era o proprietário do imóvel, ele dizia o seguinte, olha, eu vou fazer o leilão para que investidores compram, mas vocês precisam garantir que eu permaneça na locação do imóvel por 20 anos. Tá. E era uma operação para os investidores interessantes, porque é o seguinte, olha, eu estou comprando uma propriedade, mas eu tenho a garantia de que a agência bancária vai permanecer aqui pelo prazo de 20 anos e tem uma multa substancial, né? E aí, para o banco, à época, para os bancos também era interessante, por quê? Porque você tinha muito investidor participando ali do leilão e... Contrato de 20 anos. E assim, vendendo a valores que eram valores muitas vezes até acima do que efetivamente valia o bem. E por quê? Porque, poxa, você tem uma garantia de um inquilino de 20 anos, que é uma agência bancária, né? E exatamente sobre a garantia do inquilino de 20 anos. Esses contratos, me corrija se eu estiver errado, muitas vezes eles têm renúncia ao direito de revisar o aluguel. Exatamente, então. E a jurisprudência aceita isso? Ótima pergunta. O build-to-suit... O que faz sentido, né? Claro, total. Porque você está alugando por 20 anos, o preço está negociado, pela lei de locação você pode revisar o aluguel depois de 3 anos. Exatamente. Pela locação tradicional, depois de 3 anos, o inquilino ou o locador podem tentar já uma ação revisional de aluguéis. Agora, a sua pergunta é excelente, porque vamos imaginar no contrato build-to-suit. Vamos imaginar que vem uma empresa alemã, te procura e diz o seguinte, olha, eu sei que você constrói aqui no estado de São Paulo, mas eu quero construir uma fábrica no interior do Pará, tá? Por que no interior do Pará? Porque eu sou uma empresa alemã que fabrico, sei lá, pneu e a borracha ali da região do Pará é de fácil acesso para mim, fica fácil para fazer exportação. Então você vai construir uma fábrica ao valor de 50 milhões de reais no interior do Pará, né? Evidentemente que se você é um empreendedor, eu acho que você vai pensar, bom, eu preciso ter uma garantia, porque eles prometem permanecer no imóvel por 30 anos e prometem realizar o pagamento, sei lá, de um aluguel de 300 mil reais. Agora, se depois de eu gastar 50 milhões, se o sujeito, por exemplo, primeiro, simplesmente desiste da operação, vamos imaginar, eu quero pagar aqui 3 aluguéis porque eu desisti. Eu pensei aqui, agora eu quero ir para um outro país. Você vai ficar ali com uma grande fábrica no interior do Pará que às vezes você vai ter dificuldade de trazer uma outra empresa, porque aquele prédio foi feito por uma fábrica de borracha, por exemplo, uma fábrica de pneu. Então, assim, primeiro, você precisa ter a garantia de que o contrato ele vai ser cumprido. E se ele não for cumprido, que a cláusula penal, que tem que ser alta no build-to-suit, que ela efetivamente vai ser paga. E também a questão que você colocou, a questão do aluguel, da revisão do aluguel. Por quê? Olha, a empresa, ela garante que vai me pagar a remuneração durante 30 anos de 500 mil reais. Só que no terceiro ano, vamos imaginar que ela ingressa com uma ação para dizer, olha, tem um galpão próximo aqui, que na verdade não é exatamente um contrato build-to-suit, mas que o valor da locação é de 30 mil reais. E aí você vai dizer, mas calma, na locação, esse galpão, ele já estava construído, o risco do proprietário era aqui não, eu construí uma fábrica, né, sob medida para você. Então, claro que o valor da locação do build-to-suit, ele vai ser distinto do valor de uma locação tradicional. E aí a lei 12.744, ela alterou a lei do inquilinato em 2009, né? Perdão, em 2012, 2.744 de 2012. Acho que é isso. Ela alterou a lei do inquilinato para fazer a inclusão do artigo 54A. E aí ela, no caput, ela mais ou menos vai explicar ali o que é o contrato build-to-suit. Depois vai dizer que as partes permanecem vinculadas aos procedimentos da lei do inquilinato, que são consignação de aluguéis, revisional, renovatória, consignação de aluguéis, revisional,
renovatória e tem mais uma que eu me lembro em breve. Só que no parágrafo primeiro ela vai admitir que as partes renunciem à ação revisional de aluguéis. Ah, no Build to Suit já tá na lei de locação, entendi. Então Faz todo sentido. tem essa previsão legal, né? Então hoje, em qualquer contrato build suit, você vai verificar aquela cláusula que as partes renunciam à propositura da ação revisional. Só que aí vem mais uma questão, né? Em tempos da pandemia. Será que essa renúncia ela se aplica apenas à ação revisional? Porque a ação revisional é uma questão de mercado. Olha, o valor da locação está muito elevado. Ou ela se aplica para uma revisão fundada, por exemplo, numa outra circunstância, fundada na ocorrência de um fato superveniente, extraordinário, que abalou ali a base contratual, né? Então, temos também essa discussão. Sim. Em alguns casos, em arbitragem, admitiu-se sim a revisão do valor, mas não em razão do mercado, mas em razão, por exemplo, do fechamento do espaço. Então, você teve um caso de arbitragem que o centro de distribuição ele ficou inoperante por 6 meses porque houve uma determinação do poder público de fechamento do comércio. Entendi. E aí o centro ficou inoperante. E aí o inquilino ele requereu a revisão do contrato. Né? Mas é um tema muito complexo. Você pode renunciar ao direito de revisar o aluguel. Você não pode renunciar ao direito de revisar o aluguel por alteração das circunstâncias. É um tema bastante complexo, né? E também lembrando, né, Tuti, assim, revisar, não é sempre a gente fica pensando, revisar é diminuir o valor. Não, revisar, o valor pode ser o seguinte, se o vencimento é no dia 10, eu posso revisar para dizer que o vencimento é no dia 20. Isso é revisar. Eu posso também dizer o seguinte, olha, fica permitido que o inquilino fique 6 meses sem pagar, mas esse saldo ele vai ser pago de uma forma parcelada nos próximos 10 anos, entendeu? Então, revisar não é nem sempre diminuir. Revisar pode ser a questão de revisar o índice também, né? Como é muito, muito comum. Mas, basicamente, hoje a estrutura do Build Suit, a previsão dela é essa, é garantir ao empreendedor que ele não tenha prejuízos em decorrência de uma resilição unilateral, de uma denúncia durante o prazo determinado, que se o prazo é de 20 anos, se eu fiz lá uma resilição depois de 10 anos, eu preciso pagar a multa. Normalmente, qual é a multa? O restante dos aluguéis que restam até o final do contrato. E também permitir que os contratantes façam a renúncia à ação revisional de aluguéis, né? Essa é a estrutura do Build Suit. Entramos um pouco já no contencioso de Build to Suit, mas aqui a gente está falando ainda da parte contratual. Tem muito contencioso na empreitada? Tem, assim, nos contratos em geral, né? A maioria chega a ser na empreitada, você acha não? Não, eu não sei se a maioria é no contrato de empreitada, porque assim, para quem trabalha com direito público ou também no direito privado, empreitada é sempre o palco de briga, né? No direito público, pela nova lei de licitações, eu acho que eu tenho estudado um pouco de direito público e tenho gostado dos contratos públicos, que nós, às vezes, do direito civil, a gente, aquilo lá é um outro mundo, né? Quando eu passei a estudar a nova lei de licitações, você tem uma coisa, e no meu doutorado eu estudei sobre risco contratual, você tem contratos muito sofisticados e complexos que fazem, por exemplo, a matriz de risco. Então você tem grandes obras, por exemplo, públicas, né? E os contratantes ali vão estipular, fazer uma cláusula de matriz de risco para dizer o seguinte, olha, o que é risco próprio do empreiteiro, do consórcio que está realizando aquela obra? Chuva, isso é problema seu, greve é problema seu, majoração do preço dos insumos em até 25%, isso aqui é problema seu, e faz uma matriz de risco. Agora, poder público, ele também vai assumir alguns riscos também, né? Olha, agora já se ocorrer esse determinado problema, se tiver uma greve que for superior ao prazo de tanto tempo e que eu tenha tido alguma influência, isso aqui pode ser um risco meu. Então essa cláusula de matriz de risco nos contratos de empreitada públicos são muito tradicionais. Já nos contratos de empreitada
nesses contratos mais particulares, isso é uma tendência mais recente, né? Que eu tenho visto Tá. há pouco tempo, emprestada do direito público, né? Interessante. Então, assim, a empreitada é sempre o palco de muita briga. Briga tradicional, né? Envolve o preço. Você tem lá na empreitada, você também tem algumas modalidades de contrato, né? Então, uma modalidade que é muito comum é o PMG, preço máximo garantido. Então, o empreiteiro, ele garante que ele vai entregar a obra pelo valor máximo de X. E você tem alguns benefícios. Olha, se eu vou entregar a obra no máximo a 20 milhões. Agora, se eu entregar a obra a 18 milhões, eu vou receber uma premiação por isso, porque eu fui eficiente e entreguei a obra. Agora, se a obra custar 25 milhões, você, empreiteiro, vai ter que arcar com esse prejuízo, né? Então, normalmente, os litígios na empreitada é decorrente de o empreiteiro tentar fazer a demonstração que os riscos que culminaram naquela majoração do preço são riscos extraordinários, são riscos que ultrapassam a área normal, já ingressam ali na área extraordinária, né? Então, isso na empreitada. Legal. No contrato build-suit, eu acho que a principal questão que envolve o build-suit é o término do rompimento lá do contrato, né? E também, eu tenho uma demanda recente, os contratos mais antigos, porque a lei 2.744 ela é de 2012, né? Ela é de 2012. Só que eu tenho contratos de build-suit de 2006, 2007, 2008, 2009, e que eles não eram sofisticados. O contrato build-suit, antigamente o pessoal chamava, era engraçado, contrato de locação atípica. Tá. Né? Mas caramba, ou ele é locação ou ele é um contrato atípico, né? E aí era um contrato de locação atípica e o redator, quem redigia, você tem lá a previsão do artigo 45. Você não pode fazer renúncia de alguns direitos. Então você tem contratos de 2006 que, nos considerando, vinha lá, olha, eu sou empreendedor, eu estou construindo sob medida para você. Então o prazo estabelecido no contrato para mim é muito importante. O valor a ser pago mensalmente, ele é muito importante. Só que você não podia fazer uma cláusula renunciando à ação revisional. Tá. Se isso caísse no judiciário, vem lá o juiz e fala, meu cara, você está diante de um contrato de locação. E aí ele falava, não, mas é uma locação atípica. Então trazia todo esse problema, né? Então hoje o que eu vejo no contencioso do build-suit é que esses contratos mais antigos, de 20, 25 anos, que estão vencendo hoje, no curso do contrato tinha ação revisional. Sei. E aí, qual que é a discussão? O proprietário vai dizer o seguinte, olha, não pode revisar o build-suit dada as características próprias dele. E aí o inquilino vai dizer, não, mas olha, o artigo 54A, parágrafo 1º, permite às partes renunciarem. E no nosso caso a gente não renunciou. Aí o proprietário fala, eu não renunciei em 2006 porque não podia. Então esse é o problema que a gente está envolvido no build-suit. Ainda na pauta de lições do direito que o direito privado pode aprender com o direito público, me corrija se eu estiver errado, os dispute boards aparecem mais no direito público. Mas eles podem ser utilizados... assim, o dispute board é também uma forma de resolução de contrato, é muito interessante. E aparece principalmente nos contratos de infraestrutura, mas nada obsta que os contratantes pudessem eleger essa forma de resolução. O dispute board ele é muito interessante porque é um board, né? Digamos, um comitê técnico já instalado antes de qualquer problema. Antes de qualquer problema, né? E é muitas vezes obrigatório em alguns contratos de infraestrutura. E esse comitê, ele tá acompanhando a obra mesmo estando tudo ok. Vamos imaginar ali no começo de obra, né, as equipes de engenharia e o dono da obra fazendo acompanhamento, tá todo mundo almoçando junto, tem tudo certo. Ele já percebe ali que já começa a ter uma rusga de alguma questão. O board, ele passa a intervir justamente na raiz do problema. Porque se aquele problema prosseguir, isso pode se transformar ali na paralisação da obra. E o board não quer justamente isso. Ele quer resolver o problema, então ele faz um acompanhamento e ele é um comitê que ele vai sugerir uma mediação entre as partes. Ele vai compreender
qual foi o problema técnico enfrentado. Então, vamos imaginar, o empreiteiro está dizendo ali que, por exemplo, a forma de solicitação do dono da obra está alterando o projeto. Já o dono da obra vai dizer que é um pequeno ajuste, que isso não traz majoração E do o board preço. conhece a matriz de risco, né? Como você falava. Exatamente, o board conhece o contrato, conhece o projeto, ele acompanha e ele vai oferecer soluções. Bastante interessante. Então o Dispute Board, ele é muito interessante. Mas assim, o Rogério, falando de risco contratual, que é o tema que eu gosto muito, né? O tema do meu doutorado. Esse foi o tese do doutorado. Essa Beauty foi... suits no mestrado, Isso. risco contratual no doutorado. Exatamente. E eu tenho percebido que tem uma série de instrumentos que nós podemos utilizar como contratualistas, assim, na elaboração de contratos, que são utilizados em contratos internacionais, por exemplo, que a gente pode trazer para o direito privado, né? Cláusula hardship. Cláusula hardship é muito utilizada no direito marítimo. Nossa, mas que coisa maluca. Cláusula hardship ela é maravilhosa nas relações privadas. O que é o hardship, basicamente? O hardship é o seguinte. O professor Anderson Schreiber, que é nosso amigo, ele defendeu, né, uma tese de que a boa-fé poderia estabelecer um dever de renegociar entre os contratantes. Então, embora as partes Dever geral. Um dever geral. E um dever que não está previsto no contrato. Né? Um dever legal, digamos assim. Já o hardship é uma cláusula contratual que obriga os contratantes, em razão de uma alteração das circunstâncias, em razão do aparecimento de um fato extraordinário, de sentarem e negociarem. Né? Então, você obrigar, por exemplo... Diante do hardship, que nada mais é do que a dificuldade. Exatamente. Então, você obrigar dois contratantes que estão prestes, por exemplo, num contrato de empreitada, ou às vezes até na incorporação eu tenho utilizado isso, porque tem muito conflito incorporador e permutante. O permutante, ele pode muitas vezes estabelecer alguns prazos para que o incorporador faça o memorial de incorporação, e ele pode ter algumas dificuldades ali com prefeitura, cartório de registro de imóveis, isso pode começar a dar conflito. Se você coloca um hardship, porque às vezes o permutante fala, quer saber, vou resolver o contrato. Só que o incorporador, ele já fez uma série de investimentos, ele vai lutar muito para manutenção do contrato. Se isso entrar num conflito no judiciário de resolução de contrato, é ruim para todo mundo. Se você tem um hardship, obrigando eles a estarem numa câmara de mediação, sentarem, conversarem, mas eu não quero, não, mas é uma obrigação, não é uma opção sua. Isso resolve uma série de problemas, entendeu? Negócio jurídico processual. Nós temos uma série de instrumentos contratuais que estão dispostos no Código Civil, no Código de Processo Civil, ou ainda que são instrumentos que não estão previstos, mas não são proibidos, que a gente pode utilizar. Então, assim, hoje eu percebo que o direito imobiliário, ele tem sido, a sua complexidade ela é cada vez maior. O profissional, ele precisa estar preparado para esses novos desafios, não no direito das coisas tradicional, não no direito contratual tradicional, né? Conhecer as dificuldades no mercado e conhecer também os mecanismos que ele possui para melhor gerir as relações contratuais. Que área rica, né? Área rica, intrigante, desafiadora. Muito interessante. É uma área... Antigamente, o advogado de direito imobiliário, né? O Marcelo Terra que falava isso, né? Ele era conhecido meio como um despachante, né? Então é o seguinte, olha, que você vai fazer a compra de um imóvel? Olha, você precisa fazer uma... Até esse nome, acho que tentaram dar para conferir uma sofisticação, uma due diligence, que nada mais é do que uma auditoria jurídica para você fazer a verificação desses documentos. Então, o advogado imobiliário era conhecido por aquele advogado que fazia a reunião de todas as certidões, né? Só que hoje eu acho que ele tem sido um profissional mais valorizado, né? Porque ele vai colocar o empreendimento de pé, né? Então ele vai reunir ali diversos contratos complexos para colocar o empreendimento de pé. Uma nota final para a gente encerrar a nossa conversa de hoje?
Acho que só agradecer, talvez, a ASP, principalmente a você aqui, pela generosidade aqui do convite. Dizer para os nossos associados, advogados, né, que conheçam o direito imobiliário, que realmente é uma área que tem muitas oportunidades, porque, né, de novo, Rogério, eu sou um advogado que me qualifico como especialista em direito imobiliário, mas ainda assim eu faço muito pouca coisa dentro do Olha, direito imobiliário. Eu tenho bons conhecimentos em incorporação imobiliária, tenho quase nenhum conhecimento em parcelamento do solo, né? Trabalho com algum tipo de contratos de locação, mas shopping center é um outro mundo também. não falamos de shopping Não center falamos hoje, é de um shopping outro center, mundo, é um né? outro mundo Ué, também. Então, assim, você pode atuar na incorporação, loteamento, shopping center, entre particulares, questões tributárias, questões societárias, né? Direito ambiental também. Então, assim, o direito imobiliário, né? Ele é muito grande. E dentro do direito imobiliário, eu escolhi 2 ou 3 áreas ali que, para ser bom, você já precisa ter muito estudo, né? Então, para os nossos associados que querem conhecer a área, eu acho que vale a pena, porque tem muitas oportunidades. Legal. Fica então um incentivo para os nossos associados. Pessoal, esse foi o episódio de hoje. Até a próxima e muito obrigado. Tchau, tchau.